Revelado quais jogadores o Palmeiras consultou após bater o martelo e fixar o desejo pelo zagueiro Nino. Já teve especulações desses jogadores, nós trouxemos aqui no canal também alguns deles e agora foi confirmado pelo jornalista André Hernan. Thiago Almada recebeu duas propostas do Palmeiras e o Atlético de Madrid estava disposto a negociar o atleta. Vou contar mais detalhes para vocês que surgiram essa tarde aqui sobre esse jogador e o porquê que ele não está vestindo a camisa verde e branco do nosso Verdão. Andreas Pereira se livra de denúncia do TJD, porém, dois personagens do derby no qual o Palmeiras venceu por 1-0 foram de fato denunciados e pode pegar uma pena bruta aí a respeito do que aconteceu no jogo. Também vamos falar de atleta assinando novo contrato com o Palmeiras e de conselheiro sendo afastado do Palmeiras por causa de investigação da Polícia Federal. Que coisa de maluco. Antes da gente começar, se inscreve no canal, deixa o seu like que ele é muito importante e sem mais delongas, começo falando aqui de um caso preocupante e eu fico feliz que aconteceu dele ser afastado. O conselheiro João Carlos Mansur pediu afastamento de 90 dias do Conselho Deliberativo e do Conselho de Orientação e Fiscalização nesta sexta-feira, dia 20. A informação ela foi trazida primeiramente pelo portal Nosso Palestra. E qual é o motivo, Palestrino, do afastamento dele? O conselheiro ele está sendo investigado pela Polícia Federal por participação de um suposto esquema de fraudes financeiras. Eita, nós. Mansur, ele é fundador da RIG, ou RIAG, sei lá, eu acho que é RIG que fala, né? RIG Investimentos. E chegou a renunciar ao cargo de presidente da empresa ainda em setembro de 2025, depois de uma mega operação da Polícia Federal contra o crime organizado em São Paulo. A RIG estaria envolvida em possíveis irregularidades como fraudes e lavagem de dinheiro. O que se fala nos bastidores do Palmeiras é que já havia muito desconforto em meio aos outros conselheiros do Verdão com a presença de Mansur desde que essa investigação veio à tona ao final de 2025. Eu fico feliz que o Mansur colocou a mão na consciência e pediu aí afastamento do Palmeiras. Demorou um bocado, né, Mansur? Mas que bom que pediu afastamento. Já estava aí ocasionando alguns desconfortos nos bastidores. E aquilo, cara, seja investigado. Se ele for de fato culpado, que seja preso. E se não for culpado, ele restabeleça aí o seu posto no Palmeiras. Mas eu fico muito feliz que ele tenha sido afastado, porque, cara, esse tipo de coisa tem que ficar longe do nosso clube, cara. Sai fora, sai com esse tipo de problema, tá sendo... Isso serve pra qualquer um aí que for investigado pela polícia, que se afaste do Palmeiras, porque eu não quero que envolva o nosso clube do coração nesse tipo de maracutaia que acontece aí no nosso Brasil afora. Esse canal aqui não é um canal de política, esse canal aqui não é um canal de investigação policial, mas isso é uma notícia muito relevante para o palmeirense. Eu quero saber muito a sua opinião. Não vou me deter aqui trazendo detalhes de tudo isso, porque não compete a mim. Só quero transmitir para vocês que o Mansur foi afastado do Palmeiras por uma investigação da Polícia Federal na empresa na qual ele é envolvido. Que bom, vai lá, se defenda perante a justiça e caso você seja inocentado, que você volte ao Palmeiras. E caso você seja culpado, amigão, ó, é xadrez, é chilindró, é assim que pelo menos deveria acontecer no nosso Brasil. A gente sabe como é que funcionam as coisas, né? Vamos passar aqui a falar do nosso Allianz Parque. Olha só, Palestrino, a Confederação Brasileira de Futebol deu mais um passo rumo à modernização da arbitragem nacional. Em parceria com a Genius Sport, a entidade concluiu a primeira fase de testes do impedimento semiautomático lá no Maracanã. E após a etapa inicial no Maracanã, a CBF já definiu os próximos estádios que receberão o equipamento para a fase de implementação. Entre eles está o nosso querido Allianz Parque. O estádio palmeirense é considerado pela entidade um dos mais modernos do país e deve se tornar uma das principais vitrines do nosso sistema do futebol brasileiro. Além do Allianz Parque, também estão na lista a Arena do Grêmio, a Arena MRV, o estádio José Maria de Campos Maia, o tal do Maião, a Arena Fonte Nova e a Vila
Belmiro. Todos esses estádios também serão implementados aí os equipamentos para disponibilizar o impedimento semiautomático, e eu espero que a CBF faça isso o mais rápido possível para a gente mitigar mais polêmicas de arbitragem no Brasil, né? Porque a gente sabe que os impedimento milimétrico aí é complicado, gera uma discussão danada. O mesmo impedimento milimétrico é dado para um e depois não é dado para outro. É uma baita de uma putaria. Espero que coloque logo esse semiautomático. Aí o que for impedimento é impedimento para todo mundo. Não interessa, não vai ter camisa, vai ser a tecnologia que de fato vai definir o impedimento no Brasil. Fico muito contente, o Allianz Parque aí é o próximo estádio a receber a tecnologia. E agora vamos falar de contrato no Palmeiras. Lateral direito da categoria Sub-17 do Palmeiras, o menino Matheus Gomes assinou seu primeiro contrato profissional com o nosso Verdão nesta última semana. No clube desde 2021, o atleta foi campeão paulista Sub-13 em 2022 e bicampeão do Campeonato Paulista Sub-15 2023 e 2024. Matheus Palestrino, para quem não conhece, é muito valorizado internamente no Palmeiras e por isso, caso algum clube tente tirar ele do nosso palestra, terá que passar por uma multa de 100 milhões de euros. O novo contrato assinado é de 3 anos, valendo até 2029. É o Palmeiras se blindando com suas crias da academia, afinal de contas, o Palmeiras virou referência para clubes europeus de novos atletas. E agora vamos falar de outro jogador aqui, agora do profissional, Andreas Pereira. O meio-campista palestrino não foi denunciado pela Procuradoria do TJD, pela catimba, vamos dizer assim, né? Feita na recente vitória por 1-0 sobre o Corinthians lá na Neoquímica Arena pelo Campeonato Paulista. A Procuradoria do TJD, então, passou a analisar o caso, mas resolveu não denunciar o Andreas Pereira. O procurador responsável por este caso foi o Marcos Roberto Lopes Reis. Nesta quinta-feira última, dia 19, o órgão divulgou a lista dos jogadores, dirigentes e membros de comissão técnica que serão julgados pelo tribunal na próxima terça-feira, dia 24, mas o meio-campista palestrino não consta nessa lista. Por outro lado, o atacante Luigi foi denunciado e será julgado no artigo 258 do CBJD, Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala em assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva por chutar a bola, comemorando o gol do Flaco Lopes lá na Arena Corinthians, e esse chute do Luigi acabou indo bem na cara de um torcedor corintiano. E por isso o Luigi, ele foi denunciado e será julgado. E quer ver outro? Esse aqui não é novidade pra ninguém, né? O técnico Abel Ferreira também foi denunciado no artigo 258, inciso 2º, aspas aqui, ó, desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões por ter sido expulso pelo juiz Rafael Claus. As penas para Luigi e Abel Ferreira podem variar de 1 a 6 partidas fora de campo. Olha, primeiro do Luigi, gente, você denunciar um menino porque ele chutou a bola e acertou um torcedor na arquibancada? É sério mesmo? Olha, eu não creio que o Luigi, ele tinha intenção de acertar ninguém. Eu acho que foi ali no calor do momento que ele pegou a bola e chutou e acabou acertando. Ok, eu acho essa denúncia uma tremenda de uma barbaridade, sinceramente. Agora, do Abel Ferreira, vamos lá. O Abel Ferreira, se a gente for olhar por esse lado, desrespeitar os membros da arbitragem e reclamar durante o jogo em decisões, aqui tudo bem, ele tá deixando desrespeitosamente, né, o que tá no artigo. Gente, pelo amor de Deus, então o Abel Ferreira, ele vai ter que ser julgado todo jogo, porque ele não dá sossego pra arbitragem em jogo nenhum. Seja contra o Corinthians, seja contra o São Paulo, seja contra times do interior, o Abel Ferreira é aquele técnico chato que enche os pacová, bicho. Aí, Luigi vai ser julgado, o Abel Ferreira também vai ser julgado, e eu não duvido que eles sejam condenados, tá bom? Pena aí de 1 a 6 partidas, é brincadeira, viu? Se fosse outro jogo, vou ser sincero, tá? É porque é contra o Corinthians. Se fosse contra qualquer clube do interior, isso daí não tava nem chegando no TJD. Ponto, tá bom? Essa é a verdade. Vamos falar aqui de Nino, zagueiro aí que é muito desejado pelo Palmeiras, e eu
cada dia que passa, acredito na contratação do jogador, tá? E acredito que ela vai acontecer no meio do ano e não agora. Para mim, se acontecer agora, vai ser uma surpresa, porque o Zenit continua fazendo jogo duro. Seguinte, o Nino, ele é o nome principal aí tratado pela diretoria do Palmeiras e o Verdão trabalha, né, para ter este reforço na sua defesa neste ano de 2026. Mas ele não foi o primeiro nome, Palestrino, da posição buscado pela equipe alviverde no mercado. Segundo falado aí pelo André Hernan lá no ESPN, o Palmeiras sondou ao menos 3 jogadores que já defenderam a seleção brasileira. Um deles é o Alexandro, revelado pelo Flamengo e hoje no Lille da França. Mas o alto valor de mercado, acima de 25 milhões de euros, inviabilizou qualquer tipo de avanço do Palmeiras. O jogador hoje ele tem 26 anos de idade e foi titular já sob o comando de Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Outro nome, é um cenário também parecido com o do Alexandro, é o do Roger Ibanes, tá aparecendo na sua tela aí, ó, revelado pelo Fluminense hoje lá no Al Ahly. Além da alta pedida dos sauditas, os salários do jogador são altíssimos no Oriente Médio, o que também inviabilizaram uma tratativa com o Palmeiras. E um outro nome é o Diego Carlos, chamado por Tite no ciclo da Copa do Mundo de 2022. Foi outro buscado pelo Palmeiras, também garante o ESPN. Ele viveu o ápice da carreira dele no Sevilha, da Espanha, mas sofreu grave lesão estando no Aston Villa da Inglaterra. Hoje ele tem contrato com o Fenerbahçe, emprestado para o Como da Itália, aqui para deixar bem claro. Já o Nino, o Palmeiras conseguiu, garante o ESPN, avançar nas conversas com o zagueiro e seu staff, já definindo bases de salário, luvas, premiação e tempo de contrato. Com o modelo de negócio Palestrino bem desenhado e a aprovação dos empresários do atleta, o Palmeiras busca desatar os nós com o Zenit da Rússia para sacramentar a contratação do jogador. E aí entra a história que você já conhece. Tem gente já falando que tem proposta na mesa do Zenit, outros falam que é só uma conversa ainda, enfim. O Palmeiras trabalha tentando trazer o zagueiro agora, mas não vai conseguir, né? Feeling, tá? Não vai conseguir trazer o Nino agora. Tudo indica que esse negócio vai acontecer no meio do ano. O Fluminense, que é uma possível concorrência do Palmeiras no mercado, não deve subir ou pelo menos empatar os valores que o Palmeiras colocará na mesa pelo Nino, tá bom? E isso aí tá se desenrolando nos bastidores. Esse zagueiro deve chegar ao Palmeiras, se eu tiver que chutar aqui pra vocês, tá? Opinião, o Nino deve chegar ao Palmeiras no meio do ano, porque o Zenit não quer liberar o zagueiro agora no meio de temporada, que eles estão disputando lá o principal torneio deles, tá bom? Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham desses jogadores aí que o Palmeiras sondou? Alguns deles já foram especulados, é verdade, eu trouxe alguns deles aqui no canal, foi o tal do Alexandro do Lille, eu já trouxe aqui no canal, o Ibanes, eu acho que eu cheguei a comentar aqui também. Quero saber a opinião de vocês, postem aqui nos comentários se vocês acham que o Palmeiras tá certo de fixar com o Nino aí esse desejo, ou o Palmeiras deveria continuar tentando pelos outros jogadores que eu falei aqui pra vocês. Pra finalizar, Palestrino, vamos falar aqui do Thiago Almada. O André Hernan, ele trouxe esses dias aí no ESPN que o Palmeiras insistiu muito para trazer o meio atacante da seleção argentina. Hoje, atuando pelo Atlético de Madrid, ele é mais reserva do que titular, deixando isso muito claro. O jornalista da ESPN trouxe bastidores dessa operação e revelou que o clube espanhol demonstrou abertura para negociar o argentino após 2 ofertas do Palmeiras. Mas o que aconteceu? O meio-atacante não manifestou o desejo de retornar ao futebol brasileiro neste momento, frustrando os planos assim da diretoria do Verdão. Com isso, as tratativas foram encerradas e, ao menos por hora, segundo o André Hernan, não há indícios de uma reviravolta no cenário. Mas vocês sabem que o Palmeiras é aquele time que, quando fixa um desejo em um jogador, ele bate na tecla, insiste até conseguir. Não ficarei surpreso se começar a surgir de novo o Palmeiras aí no meio do ano, indo atrás do Thiago Almada. Vai depender de algumas coisas, né? Se o jogador for convocado pela seleção argentina, tiver boa atuação na Copa do Mundo, eu acho que fica mais difícil pro Palmeiras. Agora, se o Thiago Almada não passar nem no radar, aí facilita o Palmeiras
trazer o jogador para cá, porque o valor de mercado dele deve cair. Mas eu não fico surpreso se o Palmeiras no meio do ano voltar a carga novamente ao Thiago Almada. É um baita jogador, seria um baita reforço para todos nós, mas quem roeu a corda não foi o Palmeiras, não foi o Atlético de Madrid, foi o próprio jogador que decidiu permanecer reserva lá na Espanha, tá bom? Desejo o jogador, ele acha que ele vai ter mais holofote lá, paciência, a vida que segue. Tô finalizando o vídeo por aqui, quero saber a opinião de vocês sobre todos esses assuntos. Posta aqui nos comentários, não se esquece de se inscrever, deixar o seu like, que o Papai do Céu abençoe demais a sua vida e avante palestra.